Genghis Khan died without having achieved what he believed was his destiny, to conquer the entire world. Bem-vindo ao Watchmundio Brasil. E hoje veremos mortes completamente inesperadas que tiveram consequências enormes para o futuro da humanidade. Excluímos pessoas que foram assassinadas ou que morreram após os eventos pelos quais foram responsáveis. And after his death, that legend became an inspiration to many who dreamed, but ultimately failed to follow where he had led. Menes. Menes é a figura mais antiga da nossa lista, um faraó egípcio que governou há cerca de 5.000 anos. Ele é considerado o fundador da primeira dinastia e o primeiro unificador do Alto e Baixo Egito. Após a sua morte, o seu modelo de nação unificada sob um único governante serviu de base para civilizações ao redor do mundo. Não se sabe ao certo como ele morreu, mas algumas lendas dizem que ele foi atacado e morto por um hipopótamo. O Egito alcançou seu auge com Ramsés II, que morreu em 1213 a.C., dando início ao período intermediário e a um grande declínio. Mansa Musa. Mansa Musa, o nono imperador do Império do Mali, é considerado a pessoa mais rica que já existiu e continua sendo desde o século XIV. Era tão rico que ele distribuía ouro por onde passava durante as suas viagens, causando uma inflação em massa e quase colapsando a economia do Cairo. Estima-se que a sua peregrinação ao Oriente Médio tenha gerado um prejuízo econômico de 1,5 bilhão de dólares. A sua morte provavelmente foi por causas naturais, mas isso nunca foi confirmado. Após a sua morte, os seus sucessores não tinham a mesma habilidade, e o Império do Mali entrou em um período de declínio do qual nunca se recuperou. Carlos o Ousado. Carlos o Ousado foi o último duque da Borgonha e viveu no século XV. Nos seus últimos anos, ele tentava unificar os Países Baixos, algo que nunca havia sido feito antes. Essa ambição deu origem às Guerras da Borgonha, e na Batalha de Nancy, Carlos enfrentou as forças do Duque de Lorena. A batalha foi um desastre e resultou na morte de Carlos. Sem herdeiro homem, o território de Borgonha se desintegrou e foi dividido entre a França e a Áustria. Se tivesse sobrevivido, Carlos poderia ter unificado os Países Baixos um século antes do que realmente aconteceu. Tutancâmon. Tutancâmon é um dos faraós mais famosos do Egito, mas teve pouco impacto histórico durante a sua vida. É frequentemente chamado de Rei Menino, pois ele morreu por causas naturais aos 19, após um reinado de apenas 9 anos. People romantically call Tutankhamun the boy king, and that's because he came to the throne when he was 9.5. But he died when he was about 19, and by the age of 14 in ancient Egypt you were a man. So really, it's more of a romantic myth. Ele faleceu em 1323 a.C., mas só se tornou realmente relevante em 1922, quando a sua tumba foi descoberta por Howard Carter. Foi a tumba faraônica mais intacta já encontrada, uma descoberta monumental que transformou completamente a arqueologia. Tutankhamun's treasures captivated the world. In the months and years following their discovery, they were painstakingly excavated and transferred to the Cairo Museum. A sua máscara funerária de ouro está agora exposta no Museu Egípcio do Cairo e é um dos artefatos mais icônicos de toda a história. Henrique II da França. Henrique II não só morreu de forma trágica e incomum, como a sua morte teve grandes consequências políticas para o equilíbrio de poder na Europa. Durante um torneio de justas em 1559, a lança do seu oponente se partiu no impacto e uma lasca atravessou o olho do rei. O fragmento atingiu seu cérebro, causou uma infecção e acabou matando Henrique 10 dias depois. O seu filho, de apenas 15 anos, assumiu o trono, mas ele não tinha preparo para governar. Pouco tempo depois, em 1562, começaram as guerras religiosas na França, que só terminaram em 1598. Se não fosse por sua morte precoce, esse período conturbado talvez nem tivesse acontecido. Alexandre o Grande. Alexandre criou um dos maiores impérios da história em um período extremamente curto. Ele morreu em 323 a.C., aos 32 anos, na Babilônia. He contracted a fever, possibly malaria, and on the 10th of June, 323 BC, after a night of heavy drinking, Alexander died. He was a month short of his 33rd birthday. Não sabemos ao certo o que causou a sua morte, mas certamente foi por causas naturais. Sua morte desencadeou uma série de eventos que moldaram o mundo por séculos. Alexandre fez pouco para consolidar o seu império e não deixou um plano sobre o que aconteceria com ele após a sua morte. O seu território acabou sendo dividido em reinos separados, comandados por seus generais, o que resultou em uma série de conflitos pelo controle dos territórios. His conquests had opened the East to a flood of Western and Greek influence,
and the contact between cultures was to have a lasting effect on European and Asian civilization. Se não fosse por sua morte precoce, o seu império poderia ter perdurado por mais tempo e talvez até impedido a ascensão de Roma. Marie Curie. Marie Curie foi uma cientista pioneira que fez pesquisas inovadoras sobre a radioatividade. As suas contribuições para a ciência foram significativas, mas ela faleceu em 1934 devido à anemia aplástica, uma condição relacionada à exposição prolongada à radiação, algo que era desconhecido na época. A sua morte aumentou a conscientização sobre os perigos da exposição à radiação e levou à melhoria da segurança no manuseio de materiais radioativos. A sua morte foi trágica, causada pela descoberta que a tornou famosa. Apesar do seu fim precoce, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar o Nobel em 2 áreas científicas. O seu legado permanecerá para sempre e continuará a inspirar gerações a avançar no campo da ciência. Kublai Khan. Kublai Khan, o neto de Gengis Khan, foi talvez o imperador mongol mais bem-sucedido. Ele faleceu devido a uma doença em 1294, após 34 anos de reinado. Durante a sua vida, ele fundou a dinastia Yuan na China, que durou até 1368. Ele governou o Império Mongol em seu maior auge, mas, infelizmente, a sua morte levou ao seu colapso. Após a sua morte, uma crise de sucessão se iniciou e o império se dividiu em 4 estados separados. Já começava a se fragmentar após a morte de Möngke Khan, em 1259, mas a morte de Kublai foi o golpe final, marcando o fim da dominação mongol na Ásia. Gengis Khan. Gengis Khan morreu em 1227, uma virada na história, marcando a transição de um império mongol unificado para uma série de poderosos khanatos. His empire was now 4 times the size of Alexander the Great's, and twice the size of the Roman Empire. But even this was not enough to satisfy the desire of Genghis Khan. No inverno de 1226, ele caiu do seu cavalo e ficou gravemente doente. Até hoje não se sabe ao certo o que causou a sua morte, mas seja o que for, não parece ter sido algo planejado. Após a sua morte, a sucessão do império gerou intensas disputas de poder no século XIII. Durante a sua vida, foi considerado um conquistador brutal, mas com o tempo, o seu legado passou a ser visto de forma mais ampla. Hoje se reconhece que os mongóis tiveram um papel importante na cultura, no comércio e na organização política. Above all, Genghis Khan wanted to leave a lasting legacy. It was not only the sword he wished to be remembered by. Nada disso teria acontecido se não fosse por Gengis Khan. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Vladimir Lenin. Lenin foi um líder revolucionário, famoso por lutar pela democracia na Rússia, mas ironicamente ele acabou se tornando um ditador logo após perder a primeira eleição. Vladimir Lenin had become the leader of the largest nation on earth and was now imposing his will. Lenin foi o responsável por criar a União Soviética, um estado comunista que duraria até 1991. Ele morreu em 1924, após sofrer uma série de derrames. A sua morte deu início a uma disputa de poder que acabou levando à ascensão de Joseph Stalin, um dos líderes mais brutais da história. A morte de Stalin também chamou a atenção e acabou até virando o tema de uma comédia chamada A Morte de Stalin. How can we possibly? A morte de ambos mudou os rumos da história, mas a de Lenin mergulhou a Rússia em décadas de instabilidade e pobreza. E aí, teve alguma morte impactante e totalmente inesperada que a gente esqueceu? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.